Olá, meus irmãos e irmãs. Esta sexta-feira, o Evangelho que nos toca é Marcos capítulo 12, 35 a 37. Como vocês têm reparado, nesta semana nós estamos vendo diversas discussões de Jesus com grupos religiosos do seu tempo em relação à identidade, à pessoa de Jesus. Hoje o Evangelho vai tratar da questão de Jesus como sendo filho de Davi. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Jesus está citando um salmo que falava do Messias. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Para nós talvez pareça um evangelho um pouco estranho, que não toca diretamente a nossa vida, mas se a gente parar um pouco para refletir, toca e muito a nossa vida. O que está em jogo nesse evangelho, nesta conversa que Jesus está tendo com os doutores da lei, é que tipo de Messias nós estamos esperando ou como nós achamos que o Messias deve atuar. Havia na tradição de Israel essa tradição, esse ensinamento que Jesus seria descendente de Davi. Ele viria da descendência de Davi. E nós sabemos como, de fato, quando José assume ser o pai de Jesus, certamente isso está dentro dessa tradição em que Jesus nasceria da descendência de Davi, pois assim era a família de José. Mas qual a importância de tudo isso? É que havia uma expectativa em relação ao tipo de Messias. O povo de Israel, o povo dominado, o povo oprimido pelos romanos, esperava que o Messias fosse um Messias político, um Messias que viesse restaurar Israel, libertando Israel do domínio dos romanos e assim por diante. Portanto, uma imagem muito, muito humana. E o Messias não era alguém que vinha como um ser divino, era um homem, um profeta, alguém que viria para, em nome de Deus, agir. Jesus não se identifica com essa tradição, porque não é essa a sua missão, não é isso que Jesus vem trazer. Jesus é muito mais do que alguém que se insere numa tradição. Ele quer um pouco romper com esses estereótipos, com esse modo tão limitado de entender a sua missão. Ele sim é o Messias, é o enviado de Deus, como ele falou muito claramente. Mas o que ele vem trazer não é esse tipo de libertação. Jesus vem para todos, em primeiro lugar, não vem somente para Israel. Portanto, ele não se identifica com um modo, com uma tradição cultural. Ele rompe com isso.
e nos ajuda a entender que às vezes as nossas imagens, as nossas expectativas são muito limitadas. E o Senhor é muito mais daquilo que vemos, o que pensamos, o que conseguimos imaginar. Por isso ele diz que ele não é somente e nem principalmente o filho de Davi, mas o Senhor de Davi. Assim como nesse salmo se falava, disse o Senhor é o meu Senhor. E quem são esses dois senhores? É o Messias e Davi. Portanto, vamos pedir ao Senhor, e esse é penso eu, a finalidade desse evangelho, a mensagem que nós podemos tirar, que nunca nós manipulemos, nem queiramos fazer que Jesus seja aquilo que eu penso, mas deixamos que ele se revele como ele quer e naquilo principal que ele fez. Ele é o Messias, é o enviado do Pai, porque ele vem para nos revelar um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que tem um amor preferencial por aqueles mais necessitados, mais pobres. Então, vamos acolher Jesus como nosso Salvador, como Messias, mas deixemos que ele seja esse Messias de um jeito diferente. Assim como quando ele foi entrar em Jerusalém, ele não veio montado num cavalo belo, como um guerreiro, mas veio num pequeno jumentinho, com humildade, com mansidão, para anunciar que o reino de Deus é devagar, ele vem aos poucos, ele não causa violência, mas aos poucos ele vai impregnando a nossa vida, que saibamos acolhê-lo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.